Saúdo os amados irmãos com a graça e a paz. Amém. Amados, eu estava notando que a quantidade de mulheres é o dobro da quantidade de homens. Podemos dizer que é a igreja das mulheres. Fora as crianças. Nesta noite, eu gostaria de relembrar-vos a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Neste dia do Senhor, nesta data mais que importante, relembraremos as verdades do Senhor ministradas através do apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Abra a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amados, a carta aos Coríntios, ela foi enviada à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto estava num lugar marcado por promiscuidade. Era uma terra de orgulhosos. Era um povo que se vangloriava da sabedoria humana, achava prazer em debates filosóficos, e os que se diziam religiosos, eles viviam sob o manto da vaidade espiritual. A igreja na cidade de Corinto havia se deixado influenciar por essa cultura, pelo mundanismo. Se você ler já no início da carta, no capítulo 1, do verso 10 ao verso 17, e do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 5, você vai descobrir o quanto aquela igreja havia absorvido da cultura coríntia. Eles valorizavam pregadores eloquentes, eles criavam divisões entre si, tudo isso porque estavam se afastando da mensagem do Evangelho, se afastando da simplicidade do Evangelho, da boa notícia de salvação em Jesus Cristo. É nesse contexto que Paulo escreve esta carta. Ele escreve essa carta para resolver aqueles conflitos, os conflitos entre eles. Ele escreve essa carta para sanar um monte de dúvidas. Os coríntios haviam mandado perguntas e ele escreve essa carta respondendo às dúvidas deles. E Paulo resolve ir direto ao cerne do problema, o cerne da questão, o ponto. Ele diz que há divisões entre os coríntios porque eles abandonaram o Evangelho de Jesus Cristo, ou estavam se afastando da mensagem da cruz. Verso de número 1 e 2 do capítulo 2. Ele diz: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Paulo tinha preparo intelectual. Paulo havia sido formado pelas mentes mais brilhantes do tempo dele, no judaísmo e fora do judaísmo. Paulo era um homem culto, era um homem preparado, aquele tipo de pessoa que você quer ser igual a ele. Um homem de cultura. Paulo era um homem de conhecimento teológico. Ele conhecia as Escrituras e o poder de Deus. E mais do que isso, ele era um homem de profunda experiência espiritual. Entretanto, esse apóstolo escolheu ignorar tudo o que pudesse competir com a cruz de Cristo. E essa decisão de Paulo ensina algo vital para a sua vida e para a igreja contemporânea. Veja, primeira coisa que quero analisar com você: o que Paulo poderia ter sabido, mas decidiu não saber. O que Paulo poderia ter sabido, mas decidiu
Não saber. E eu meditei bastante sobre isso, e esse texto foi um dos que primeiro me veio ao coração. E essa foi a primeira coisa que fisgou o meu pensamento. O que Paulo poderia ter sabido, mas decidiu não saber. Em primeiro lugar, Paulo decidiu não saber sobre filosofia, sobre a sabedoria humana, sobre a filosofia grega daquele tempo. Corinto amava a retórica, a cidade amava discursos bonitos, o saber, a cidade amava a filosofia, os argumentos filosóficos, quem era mais inteligente ou quem não era. Tanto é verdade que a própria igreja estava dividida em torno disso. Uns gostavam do que era mais eloquente, Apolo. Outros gostavam do que inspirava mais profundidade, o apóstolo Paulo. E outros gostavam da crueza de Pedro. Uns gostavam mais de Pedro. Eles estavam divididos em torno disso. Eles estavam divididos entre discursos bonitos, argumentos filosóficos. Paulo poderia ter usado tudo isso. Eles estavam divididos em torno dessas coisas, fazendo divisão dentro da igreja. Paulo poderia ter usado argumentos mais convincentes, mas não quis. Não quis porque a sabedoria do homem, a sabedoria humana, ela não resolve os problemas mais profundos da vida. Há pessoas que preferem os psicólogos, ao invés do evangelho que nos humilha, que mata o nosso velho homem. Antes de tudo, irmãos, precisamos ir a Cristo Jesus, a mensagem da cruz, para que nós possamos morrer para nós mesmos e a nova criatura ressurja. Paulo não optou pela autoexpressão, Paulo não optou pela autoafirmação e não optou pela autoexaltação e dizer, eu sou um cara, eu sou um teólogo. Ele não optou por isso. Por quê? Porque isso anula a cruz de Cristo, como ele mesmo escreveu no capítulo 1, verso 17. Vira a página da sua Bíblia, no capítulo 1, verso 17. Diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então não era com sabedoria de palavra, era a mensagem da cruz. Ele poderia ter sabido sobre sabedoria humana, sobre filosofia grega, mas ele disse, eu decidi não saber disso entre vós. Ele decidiu não saber sobre discussões políticas e sociais. Lembre-se que Paulo viveu sobre a opressão romana. O sonho de todo judeu, quando acordava, era que o Messias ungido de Deus viesse e libertasse o povo do jugo político opressor dos romanos, de Roma. Paulo sabia, aquele povo também em Corinto sentia o peso da opressão dos mais poderosos sobre eles. Mas ele decidiu não entrar em discussões políticas e sociais. Paulo não fez da política o seu púlpito, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é uma ideologia terrena, é uma proclamação celestial. Mais uma vez, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma ideologia terrena que passa, mas uma proclamação celestial. Irmãos, quando iremos nos apegarmos a essa verdade de todo o nosso coração? Ele decidiu não saber de discursos políticos e sociais, porque ele sabia que no fundo isso resolve nada das questões últimas da vida, dos problemas da nossa alma.
Em terceiro lugar, Paulo decidiu não saber sobre tradições ou debates religiosos. Note que ele ainda estava ali no tempo dos fariseus, dos debates religiosos, também ali em Corinto. Ele decidiu não saber sobre isso. Como fariseu, Paulo poderia ter impressionado aquele povo com a formação que ele tinha. Ele poderia ter impressionado, eu ficaria impressionado com ele. A formação rabínica, mas ele sabia, como ele próprio escreveu em Romanos 10, no versículo de número 4. Paulo sabia que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo decidiu não seguir a trilha das tradições religiosas da espiritualidade daquele tempo, da espiritualidade corrente. Porque ele sabia que isso resolveria, mais uma vez, nada dos problemas da vida. Paulo também decidiu não saber sobre experiências pessoais, experiências espirituais, e ele poderia muito bem ter centralizado a sua mensagem, mas ele decidiu não. Se você conhece um pouco de Bíblia, você saberia dizer que Paulo teve experiências profundas com Deus, com Jesus Cristo. Ele encontra Cristo na sua conversão, e a luz do Senhor Jesus ofusca os seus olhos, o cega literalmente. Ele, quando preso, teve encontros com Cristo. O próprio Cristo apareceu diante dele com consolos para o fortalecer, o encorajando. Quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12, ele diz que ele foi elevado ao terceiro céu e viu coisas, ouviu palavras que as palavras humanas são incapazes de descrever. Paulo era um homem de profunda experiência espiritual. Ele tinha experiências pessoais com o próprio Cristo, com Deus, mas não fez das suas experiências, como hoje tem se visto através dos profetas da internet, ele não fez das experiências a sua mensagem. Ele não se apoia em experiências, em sensações, mas na obra objetiva de Cristo na cruz. Ele morrendo como substituto pelos nossos pecados. Paulo também não quis saber sobre técnicas de autoajuda ou moralismo. Também temos visto isso na internet. Hoje mesmo eu vi pessoas que sobem aos montes para se tornarem mais homens. Há quem concorde com isso. Ele não pregou sobre como melhorar a vida, como potencializar suas habilidades, como ser melhor, como multiplicar seus recursos, não. Paulo pregou a cruz, sobre Cristo Jesus e este crucificado. Pregou sobre como morrer para si mesmo e viver para Deus. Portanto, o púlpito da igreja não é um lugar para vaidades intelectuais. O púlpito da igreja não é um lugar para ideologias políticas, partidarismo. O púlpito da igreja não é um palco para expressão de experiências pessoais. O púlpito da igreja não é uma cátedra para ensinar sobre autoajuda espiritual ou mensagem motivacional. Preste atenção, Deus quer que você morra para si mesmo. Ou melhor, continue o processo de mortificação que Ele começou na sua vida. E nós sabemos como fazer isso, né, irmãos? Continuar o processo de mortificação que Deus começou em nós, sabemos. Então, amados, o que Paulo decidiu saber? O que Paulo decidiu saber, então? Paulo escreveu: decidi saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, ele não está repetindo palavras de qualquer forma.
repetindo nomes. Ele está aqui intencionalmente destacando 3 dimensões inseparáveis da identidade e da obra do Salvador, no versículo que acabei de ler. 3 dimensões inseparáveis da identidade de Cristo e da obra do Salvador. Apenas um versículo. Dá até, irmãos, para decorarmos, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo 3 coisas, como falei. Jesus, o homem, Cristo, o Filho de Deus, crucificado, a obra que ele veio realizar. Jesus, Paulo está destacando quando ele diz: eu decidi saber entre vós sobre, primeiro, Jesus. Ao dizer Jesus, Paulo se refere à humanidade histórica do Filho eterno de Deus. Ele não está dizendo Jesus simplesmente por dizer. Essa é uma qualidade, uma virtude, uma graça da palavra de Deus, do grego, do hebraico. Porque um tio, um artigo, uma preposição, uma conjunção tem uma importância. E aqui, outras vezes eu falei, às vezes uma palavra das Escrituras tem o poder de consolar o nosso coração grandemente. E a palavra de Deus, ela tem essa virtude. Nem um tio, né, como disse o Senhor Jesus, nem um i e um tio passará da palavra de Deus. E inspirada como palavra de Deus, como palavra do Espírito Santo, ela toca o nosso coração de uma forma profunda, divide juntas e medulas. Paulo está dizendo que o Filho eterno de Deus se fez carne, Jesus de Nazaré, assumiu nossa natureza humana. Deus habitou entre nós. E é isto que celebramos no Natal. Emmanuel, Deus conosco. Cristo vivendo entre nós. Cristo sofrendo como sofremos. Chorando como choramos e sorrindo como sorrimos. Entretanto, há uma diferença importante e muito singular. Um homem perfeito, sem pecado, que cumpriu no próprio corpo a lei de Deus, que eu e você jamais conseguiríamos. Por mais que a gente acorde dizendo: hoje eu vou ser bonzinho, hoje eu serei boazinha. Por mais que você acorde, por mais que você tente, que não vai conseguir. Mas se conseguir, você vai terminar o dia dizendo: como eu fui bem hoje. E isto rouba, irmãos, a glória de Deus. É tudo pela graça do Senhor Jesus. Nenhum de nós consegue cumprir a lei de Deus. Por isso Paulo destaca: Jesus, decidi saber entre vocês sobre Jesus, o Filho de Deus encarnado. Numa igreja problemática, ele diz: decidi saber sobre o Filho de Deus. E por que isso importa? Esse é o nosso trabalho, amados. Questionar, perguntar, por que importa? Você saberia me responder? Por que importa saber que Jesus é o Filho de Deus encarnado? Nós devemos nos questionarmos ao lermos as Escrituras. Tudo tem uma significância, tudo tem uma relevância para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso intelecto, para que no momento difícil você permaneça inabalável. Por que importa? Porque a humanidade de Jesus importa. Porque Deus não mandou um anjo. Certa vez, amados, eu estava em Garanhuns, junto com uns amigos meus, e chegou um cidadão, um abençoado, e disse assim: ele não se importou, antes de tudo, com a minha mente, o estado da minha fé, com o estado da fé dos meus colegas, e disse: Deus é um Deus sádico, que tem prazer
na dor, no sofrimento. Perguntamos por quê? Ele disse: porque Deus enviou o seu Filho para morrer de uma forma atroz. Deus poderia, na sua soberania, no seu poder, ter feito de outra forma. Amém? Glória. Até eu ia errar agora. Misericórdia. Irmãos, misericórdia. Deus não poderia ter feito de outra forma. É necessário que o Filho de Deus, humano, encarnado, viesse para entregar a sua vida pelos nossos pecados. Deus não poderia ter feito de outra forma. Deus, na sua perfeita sabedoria, Deus imutável, isso é um atributo de Deus, e não poderia ter feito de outra forma. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Amados, Deus envia o Filho eterno na forma de homem. Preste atenção, em nome de Jesus, porque só um verdadeiro homem poderia representar o homem diante de Deus. Porque só um verdadeiro homem poderia obedecer à lei de Deus no nosso lugar. Porque só um verdadeiro homem, este sem pecado, poderia sofrer e morrer como nosso substituto, como homem. Por isso que Paulo diz: decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, o representante perfeito, sem pecado, o substituto perfeito. Esse é o primeiro aspecto. Jesus, homem, é necessário. Em segundo lugar, decidi saber entre vocês sobre Jesus, homem, Cristo. Cristo não é sobrenome, amados. Em segundo lugar, Cristo não é sobrenome. O nome de Jesus não é Cristo. O sobrenome de Jesus não é Cristo. Digo, não se nomeava as pessoas com sobrenome. Fulano, filho de Cicrano. Não. Sim, Jesus, filho de José e Maria. Esse é o sobrenome de Cristo. Jesus, filho de José e Maria. Então jamais pense que Cristo é sobrenome. Não é. Cristo é um título. Então, todas as vezes que você ouvir Cristo, ouça: Jesus, o enviado, Jesus, o Messias, Jesus, o ungido de Deus, Jesus, o prometido, o Rei divino, o profeta que foi anunciado desde o início do Antigo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o anúncio de Cristo Jesus. Quando Paulo diz Cristo, por que Paulo decidiu saber somente sobre Jesus, homem, mas Cristo, o Messias? Porque só Deus tem valor infinito para satisfazer a justiça divina. Homem, porque ele precisaria morrer, de fato e de verdade, oferecer o sacrifício vivo, santo e agradável. E Deus, porque o valor infinito que ele tinha era o único para satisfazer a justiça divina de Deus. Então, era necessário que viesse o Filho de Deus, Jesus Cristo, homem, Deus, homem. Vejamos. Digamos que você cometa o pior de todos os crimes, o crime mais hediondo, faça atrocidades com indefesos. Que tipo de pena você acha que merece? Que merecia? Seja honesto. Pois bem, quando pecamos contra Deus e precisamos ter um vislumbre da gravidade do pecado, quando pecamos contra Deus, cometemos o pior de todos os atos jamais imaginados. Sendo Deus perfeito, perfeitamente perfeito, infinito, santíssimo, nosso pecado contra Ele é, portanto, infinitamente imperdoável.
os 10.000 talentos, né? Um valor que não podemos pagar de forma nenhuma. Portanto, somente Deus tem valor infinito para satisfazer a justiça de Deus. Por isso tinha que ser o Filho eterno de Deus, na forma de homem. Homem porque nos representava. Deus porque atribuía valor infinito à obra de Deus. E mais do que isso, porque somente Deus suportaria a ira de Deus sobre ele na cruz. Cristo não carregou o pecado de um, de dois, de três. Ele carregou o pecado da humanidade, dos eleitos do Senhor, daqueles que viviam no seu tempo, dos que viriam depois, os nossos e dos que virão. E foi terrível na cruz. Poder para dar vida eterna, garantir salvação completa. É isso que Paulo está dizendo. Eu decidi saber entre vós sobre Jesus Cristo, o homem que nos representa, mas também o Deus infinitamente valioso no nosso lugar. E eu estava pesquisando e encontrei o que a Confissão de Fé Batista de 1689 diz a respeito. No capítulo 8 diz assim: sendo verdadeiro e eterno Deus, Cristo tomou sobre si a natureza humana. Para quê? Para ser apto para o ofício de mediador. É isso que Paulo está dizendo. Para ser apto para o ofício de mediador. E a nossa tão maravilhosa confissão de fé, o Catecismo Maior de Westminster, da mesma época, ele na pergunta de número 38, responde assim: olha o que diz, as crianças, porque foi feito para crianças. Diz assim: era necessário que o mediador fosse Deus. Para quê? Para sustentar a natureza humana, suportar a ira de Deus e garantir a vida eterna. Então, estou de conformidade também com a confissão de fé de Westminster. Por isso que Paulo diz: decidi nada saber entre vós senão a Jesus, Deus encarnado, Deus na forma de homem, mas Cristo, o Messias, de valor infinito e de poder absoluto para suportar a ira de Deus. Mas um último toque. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, mas não como um mero exemplo de virtude, não como um mero exemplo de ser humano. Muitos pensam assim, que ele é um grande profeta apenas. Alguns entendem que Jesus nem Deus é. Deturpam as Escrituras, entendem as Escrituras da forma como querem. Mas o Jesus histórico, que esteve no nosso meio, real, que existiu, homem-Deus, Deus-homem, ele não veio para ser um mestre da moral. Ele não veio para ensinar caminhos de virtudes. Por quê? Porque Deus conhece a sua natureza e sabe que você jamais conseguiria cumprir o que Jesus teria vindo ensinar para você. Talvez nós não conseguimos cumprir os mandamentos ali, né, do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é a radiografia do coração de Deus. Precisamos do auxílio e da força do Espírito Santo. Precisamos que Deus nos tome pela mão e nos conduza. Precisamos que o Espírito Santo nos matricule na escola do Espírito Santo, como disse João Calvino, para todos os dias perseverarmos na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a lei de Deus já havia sido entregue. O Antigo Testamento já existia e todos nós fracassamos em cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus. Pegue os 10 mandamentos, o resumo total: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nós já quebramos o primeiro mandamento na largada. Jesus resume os mandamentos, nós quebramos os mandamentos na largada. Ninguém aqui consegue amar a Deus de todo o coração. Criamos ídolos, como foi dito no domingo passado. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mentimos, cobiçamos, adulteramos, cometemos pecados absurdos no nosso coração. Pecamos contra Deus somente. Então, Jesus não veio para ser o mestre da moral. Ele não veio para te ensinar coisas novas e sublimes, ainda que sejam extraordinárias. Por isso que Paulo disse: nada decidi saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo está dizendo que Jesus é nosso substituto, e aquele que a própria Escritura Sagrada chama de Cordeiro de Deus, que morre no lugar do pecador. E quando o pecador recebe essas palavras, recebe isso pela fé, quando crer nisso, recebe o perdão e a justiça de Deus. Recebe o perdão e a justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte. É por isso, que merecíamos a morte, o inferno. Mas o pecador arrependido recebe a graça e a justiça de Deus. Glória a Deus. Creia em Jesus, homem, Deus, Jesus Cristo, que veio morrer em seu lugar. Por que importa dizer Cristo Jesus e este crucificado? Por que importa dizer Jesus Cristo e este crucificado? Porque a cruz foi substitutiva. Por que falamos da cruz quando vamos evangelizar? Porque a cruz, ela é substitutiva. O indivíduo que não crê que a cruz é substitutiva em seu lugar, vai pagar pelos seus próprios pecados. A cruz é, portanto, substitutiva. Cristo morreu no nosso lugar. A cruz foi punitiva. Cristo recebeu a justa ira de Deus sobre ele. E a cruz foi poderosa. Porque na cruz o pecado foi vencido, os demônios, Satanás foi derrotado, a sua dívida foi paga e o caminho para Deus foi aberto. Temos livre acesso ao trono do Senhor. Quando Jesus deu seu último brado naquela cruz, no madeiro terrível, seu último suspiro de vida, e morre, a Bíblia diz que o véu grosso do templo, dessa grossura, se rasga de alto a baixo. E é por isso que nós temos livre acesso ao Senhor. Jesus abre caminho até Deus. Glória ao Senhor. Amém? Foi por isso que Paulo quis saber sobre Jesus Cristo e esse crucificado. Ele não quis saber de mais nada. Porque, para Paulo, nada é mais essencial. Nada é mais essencial para você. Nada mais poderoso para você. A cruz de Cristo é o poder de Deus. A cruz de Cristo é o coração do Evangelho. E na cruz nós vemos o amor do Pai, o amor de Deus, a sua justiça sendo satisfeita. Deus dando a sua vida para nos salvar. Ele não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete. Ele pagou um preço. Foi de graça, mas teve um preço. E o preço foi um preço de sangue. Seu Filho eterno morre em nosso lugar. Por fim, a cruz revela quem Deus é. A cruz revela quem Deus é. Deus é um Deus, ao mesmo tempo, santo, que não tolera o pecado, justo, que pune o pecado, mas gracioso, que não poupa o seu próprio Filho. Antes de ser um Deus sádico, terrível, Ele é um Deus de amor, que não muda. Ele envia, isso é o maior ato de amor, o seu próprio Filho, para salvar o pecador que se arrepende.
A cruz revela quem nós somos, pecadores terríveis, que foi necessário, tão necessário, que Deus enviasse o seu Filho para morrer em nosso lugar. E a cruz é o maior escândalo. A cruz, o cristianismo, até hoje, a cruz revela quem nós somos, pecadores tão condenados, pecadores miseráveis que carecemos da glória, da graça de Jesus Cristo. A cruz é o único caminho de salvação. Não há outro nome, não há esforço, não há religião, não há moral que te salve, não há líder político, não há papa que dê jeito. A cruz é o único caminho. Só Jesus Cristo e este crucificado. É dele que você precisa. É dele, Jesus Cristo crucificado, que o ímpio lá fora, seu amigo na escola, seu vizinho, os seus clientes, é dele que todos estes precisam. É de Jesus Cristo. John Piper, um famoso pregador norte-americano, ele disse algo que nunca mais eu esqueci. Ele disse: a cruz não é apenas um lugar de substituição no passado. A cruz é também um lugar de mortificação no presente. Então, as suas dores, as suas aflições, o seu sofrimento, tudo que lhe aflige, mortifique aos pés da cruz de Cristo Jesus. As suas dificuldades, todo o seu tormento, mortifique aos pés de Cristo Jesus. Antes de tudo, obedeça o Senhor. A cruz é onde você, uma vez seguindo Jesus, pela graça por meio da fé, seguindo Jesus como discípulo dele, você toma sobre você a cruz de Cristo. Ou seja, você morre para si mesmo. Você morre para si mesmo. Você o segue, você crucifica as suas paixões, seus desejos. A cruz transforma você. Prove disso. Se volte para a cruz do Senhor. Essa é a nossa única esperança. E como alguém que quer andar com Jesus, você precisa crer, amar, viver e proclamar somente a cruz de Cristo. É disso que você precisa e é disso que nós precisamos. Para terminar, gostaria de terminar com um verso de um puritano inglês, Matthew Henry, ou Mateus Henrique, português. Olha o que ele escreveu, preste atenção. Vem e contempla as vitórias da cruz. As feridas de Cristo são as tuas curas. As agonias de Cristo, o teu repouso. Os conflitos de Cristo, as tuas conquistas. Os gemidos de Cristo, os teus cânticos. As dores de Cristo, o teu alívio. A vergonha de Cristo, a tua glória. A morte de Cristo, a tua vida. O sofrimento de Cristo, a tua salvação. Esta é a beleza. Esta é a glória e o poder da cruz de Cristo. Aleluia! Que Salvador nós temos em Jesus Cristo e este crucificado. Deus abençoe os amados com graça, misericórdia e paz. Amém.